E aí pessoal, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje nós vamos ver como realizar uma classificação e remoção de valores duplicados dentro do Python, ainda utilizando o nosso Jupyter Notebook de aulas passadas. Então, para isso, eu acabei apagando alguns valores, né, do que já estava no nosso notebook de aulas passadas, para não ficar tão poluído, e a gente começar de fato com um notebook um pouco mais limpo, né? Então, para isso, a gente precisa primeiro carregar o nosso data frame, né? A nossa tabela, e entender como que estão segregados os nossos dados e como que a gente vai partir para um tipo de classificação, né? Ordenação e remoção de valores duplicados. Então, para isso, a gente tem que importar o pandas, né? Então, import pandas spd. Bom, rodou normal. Vou chamar aqui meu dados, ele vai ser igual ao pandas.read excel produtos underline vendidos .xlsx. Se eu vier aqui e dar um dados.head, eu já tenho uma ideia de como estão separados meus dados. Então, para isso, vamos fazer um teste com a coluna produto. Então, para isso, eu consigo utilizar a coluna chamada... coluna não, o método chamado sortValues, se eu não me engano. Vamos fazer um teste aqui. Sort. Se eu der um tab, é provável que ele mostre alguns métodos do DataFrame. Então eu tenho aqui, né, sortValues. Se eu tiver alguma dúvida, eu geralmente procuro aqui pandas sortValues. E ele já me entrega a documentação do pandas. Então, para isso, eu consigo verificar aqui se de fato o meu sort, eu estou passando os dados necessários. Então, ele vai falar aqui qual que é a coluna, né, que eu tenho que ordenar, se é pelo eixo de linha mesmo, ou a coluna. Se eu quero que ele ordene de forma crescente ou decrescente e que ele coloque esse valor ordenado de volta no meu data frame. Então, para isso, o que eu preciso passar? Como eu quero a coluna produto, eu coloco aqui produto. Como a minha coluna, eu estou pedindo já para ele fazer toda essa ordenação, né? O meu default já é 0, posso deixar como 0 mesmo. Venho aqui, coloco aqui ascend igual a true. Se eu rodar, então o que a gente consegue notar? Que ele vai olhar linha a linha, olhar todo mundo em produto linha a linha e fazer essa ordenação pela coluna produto. E como eu coloquei o ascend igual a true, ele vai começar do A, vai até lá B, C, D, E. Se eu colocar o ascend igual a false, a gente vê que ele já começa pela coluna E. Mas aí você pode se perguntar, beleza, foi bom, mas e se no caso que eu tenho produto e localidade? O que a gente pode fazer? Então, vamos reaproveitar aqui, né? Pra gente já ganhar tempo. No caso, como eu tô querendo mais de uma coluna, eu tenho que passar esse dado aqui, que seria o meu by, né? Que é by igual a isso. Eu tenho que passar ele no formato de lista. Então, eu quero produto e quantidade. Vamos fazer um exemplo com quantidade. E no caso do meu ascend, eu vou precisar passar também como uma lista. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui, ó, true e verificar como que ele entrega os nossos dados. Então, ó, o que ele fez aqui? Eu falei que eu quero produto em ordem crescente e minha quantidade em ordem crescente. Então, primeiro ele vai ordenar produto, ordena o produto, depois vai ordenar a quantidade. Como eu passei true e true, ele vai começar do menor para o maior, né? Então do A até o E, e a quantidade do menor para o maior. Então começa aqui, né, 5, 7, 7. 10, depois vem aqui, né, 7, 12 e tudo mais. Se eu vier aqui e mudar para false, vamos verificar. Nota que ele já mudou. Então ele começou ainda com o produto A, só que aqui, ó, já começou 10, 7, 7. Depois veio 5. Depois o produto B, 20, 20, 12. Por aí vai. Agora, se eu olhar meus dados, ele ainda está desordenado. Mas por que isso, sendo que a gente utilizou o comando aqui, né? Porque a gente não passou o inplace. A gente precisa passar o inplace para que, de fato, o pandas
coloque esse data frame ordenado dentro do meu dados. Porque aqui no caso ele só está me mostrando, mas ele não está de fato alterando a ordenação dentro da minha variável. Então eu tenho que passar aqui em place igual a true. Coloco isso. Beleza. Se eu olhar dados agora, ele vai estar ordenado. Nota que já mudou aqui para A, B, C, D e E. Então isso aqui é uma forma da gente fazer. Se eu mudar isso aqui, ó, vamos colocar aqui false, false. E rodo aqui novamente. Aí já começou com E. Quantidade está começando do maior. Que no caso eu tenho 11, né? Porque são iguais. Aqui ó, 11 também igual. C aqui ó, 13. Depois já veio 9. Aqui 20. 12, 7. Por aí vai. Bom. Então dessa forma aqui a gente consegue fazer a nossa ordenação, né, dos dados. De acordo com o que a gente passa dentro dessa lista. Então a gente poderia também colocar localidade, data, sem problema algum. Agora a gente vai fazer um método para a gente remover valor duplicado. A gente está vendo aqui que a gente tem produto E, tipo, mesmo ele sendo em datas diferentes, eu só quero deixar um produto E só. Então o Pandas, ele tem um método chamado drop. E se eu der um tab aqui, ele já me completa aqui que é drop duplicates. O que significa? Que ele vai remover, né, tudo que tiver duplicado. Só que aí eu tenho que passar para ele qual que é a coluna que ele vai olhar. Então vamos dizer aqui, ó, eu quero a coluna produto. Quero a coluna produto. Então, e eu passo aqui, se eu passar um in place igual a true, ele vai remover e atribuir ao dados. E eu não quero isso por enquanto. Vamos ver como é que ele faz. Aí, ó. Se eu passar somente a minha coluna, produto, ele só vai olhar produto. Então ele vai olhar aqui. Pô, eu tenho produto E, D, C, B. E tem um métodozinho, um parâmetro que a gente passa dentro do drop duplicates, que se chama keep first. Que seria manter o primeiro. A gente seta ele true ou false. Porque no caso ele manteria ou o primeiro ou o último. E a gente pode conferir isso aqui. Que no caso, ó, se eu colocar aqui, ó, drop duplicates e procurar, ele já me entrega aqui a função. Aí aqui, ó, ele me mostra aqui, ó, subset, que seria qual coluna eu vou estar olhando dentro do meu data frame que eu estou passando para ele verificar se de fato eu quero que seja eliminado esses duplicados. Aí tem aqui, ó, o keep. Aí ou é first ou last. E ele sempre vai manter o primeiro, né, por default. Então eu tenho in place igual a false e ignore index igual a false. O ignore index é para ele passar ignorando, sem que haja algum problema dele ter que resetar nem nada. Então, tanto é que no caso aqui, como o ignore index igual a false, ele ainda manteve o índice, mesmo estando desordenado, porque ele sempre pegou o primeiro cara que a gente fez aqui da ordenação, né? Então se a gente olhar aqui, a gente ordenou, o índice mudou porque a gente alterou a posição do produto, quantidade, né? Só que, como a gente deu um drop duplicate, só passou a coluna, ele só está olhando a coluna. Então ele vai pegar esse primeiro, depois vem aqui esse primeiro e esse primeiro. Tanto é que bate aqui os índices, né, e os valores aqui todos, tanto desse quanto desse. Agora, se eu coloco mais colunas, então ele vai olhar em mais colunas aqui. Então eu tenho que passar como uma lista. Então eu tenho que passar aqui produto e tenho que passar aqui também quantidade. A gente pode fazer um teste com quantidade e verificar. Nota que ele já mudou. Ele sempre vai olhar produto, quantidade. Então aqui eu tenho produto E, tanto o produto com a mesma quantidade. Então ele vai dropar esse aqui. Produto D, mesma coisa. Produto D, ó, tenho três linhas, né, de dados iguais. 4, na verdade, né? Não, 3. 1, 2, 3. E ele dropou essas duas aqui. Coluna C, mesma coisa. Eu tenho essas duas aqui, então ele vai dropar essa e vai manter essa aqui. Então, tanto é na coluna C, se a gente olhar, tem coluna C com 13, coluna C aqui com 9. Mesma coisa para a coluna B. Eu vou ter lá valores com 20, com 12 e com 7. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho dois aqui com 20, um com 12 e outro com 7. Como isso aqui é único, isso aqui também é único, ele vai manter. Aqui está duplicado, vai manter o primeiro e eliminar esse aqui. Então, se eu fizer o seguinte, ó, se eu passar agora aqui o meu A igual a dados, se eu olhar meu A,
ele vai ter atribuído esse valor. Então ele vai ter todo mundo que o produto e quantidade não é único, né? Não é duplicado. E eu poderia colocar outra coluna aqui também. Poderia vir aqui e colocar aqui, no caso, localidade. Ele vai também olhar a localidade. Aí a gente já nota que o nosso shape vai aumentar, né? Tipo, a estrutura aqui dos dados nossos. Aí, ó, no caso, ele sempre vai olhar o produto e a localidade. Então, essa aqui é uma forma também da gente fazer a eliminação de valores duplicados, considerando algumas colunas, né? Não necessariamente somente o produto, mas posso verificar o produto e quantidade, o produto e a data e por aí vai. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se agregou informação, conhecimento de alguma maneira, eu peço que você dê essa força aqui para o canal nosso, né? Curtindo esse vídeo, compartilhando com o pessoal, se inscrevendo também no canal, né? E eu vou ficando por aqui e é só o começo.